Vamos pro final agora. リーター、お前の年頃でどう変わるかによって一生をどんな人間として生きていくかが決まるんだ。どう変わるか慎重に考えろ。そのフラッシュ・トンプソンという生徒は殴られて当然かもしれないが、お前の方が強いからといって殴る権利があるわけじゃない。忘れるな。大いなる力には大いなる責任が伴う。 Vamos lá, tio Ben. Ah, sim. Aqui eu não tinha lido ainda, né? Pita, お前の年頃でどう変わるかによって一生どんな人間として生きていくのが決まるんだ。Vamos lá. Peter, お前の年頃. Aqui, né? Por volta da idade, aproximadamente a idade, e está linkando através da partícula no com omae, você. Então, omae no toshigoro de, aqui o de, ele é tipo um ponto no tempo mesmo que ele indica, né? Então, neste momento, omae no toshigoro de, ao ter a sua idade, mais ou menos, você pode pensar assim, para diferenciar do ni, do kawaru ka ni yotte. Kawaru é mudar. Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre o ni yotte, para quem não lembra. Ele pode ter um sentido de dependendo de alguma coisa, conforme alguma coisa, depende do que está antes do ni yotte. Por exemplo, tenki ni yotte shiai ga chushi ni naru koto mo aru. Tenki é o clima, o tempo. Então, tenki ni yotte, dependendo do clima, dependendo do tempo, conforme o clima, shiai, a partida, o jogo, shiai ga chushi ni naru. Chushi ni naru é que vai ser cancelado. Shiai ga chushi ni naru koto mo aru. Esse koto mo aru é que também pode acontecer isso daí. É a ideia, né? Tem essa possibilidade também. Tem casos que pode acontecer isso também. Shiai ga chushi ni naru koto mo aru. 努力するかしないかによって結果が変わる。Primeiro, 努力する。努力é esforço. Então, 努力する, se esforçar. 努力しない, não se esforçar. Então, 努力するかしないか, se vai se esforçar ou não, によって, dependendo disso, então, dependendo se você vai se esforçar ou não, 結果が変わる. 変わる, mudar, estou indicando com ga, o que muda, que é o kekka, o resultado. Beleza? Então, coisa ni yotte, dependendo de blá blá blá, conforme, blá blá blá. Voltando aqui para a frase do tio Ben. お前の年頃でどう変わるかによって、esse aqui, どう変わるか, é de que forma vai mudar, de que forma muda, によって. Então, dependendo da forma que muda, dependendo da forma que mudam as coisas, dependendo das mudanças que acontecem aí mais ou menos na sua idade, e show é tipo a vida, né? A vida toda, assim. Dona ninguém, humano, dona ninguém. Que tipo de humano? Toste, lembra desse toste? É tipo no papel de alguma coisa, na função de alguma coisa. Por exemplo, ryugakusei toste Nihon ni ikimasu. Ryugakusei, intercambista. Ryugakusei toste, no papel de intercambista, como intercambista, Nihon ni ikimasu. Então, dona ninguém toste, como você vai agir aí no seu papel de ser humano, toste, ikiteiku, é que tem aqui um complemento, né? Ikiteiku é tipo um seguir a vida, levar a vida, viver a vida. Então, como você vai seguir vivendo a sua vida de acordo
como que vai seguir a sua vida, que tipo de humano você vai ser no decorrer da sua vida, de acordo com as coisas que mudam mais ou menos na sua idade. Issho donna ningen toshite ikite iku no ka? Aqui questionando. Então, como você vai viver, da forma que você vai viver, ikite iku no ka? Se vai, se não vai, tipo assim, ga kimaru. Então, se eu falo que alguma coisa ga kimaru, é que é decidido alguma coisa. Então, vamos aqui ao contrário. Tem até o da, né, explicando, contando algo, pode aparecer. Então, é decidido se vai seguir aí a vida de um jeito ou de outro, como que vai ser, né, o resto da sua vida como ser humano, depende das mudanças que vão acontecer mais ou menos na sua idade agora. Beleza? Peter, nessa idade, mais ou menos, que você está agora, as mudanças que você faz, dependendo das coisas que mudam na sua vida, mais ou menos nessa idade, isso tudo vai decidir qual pessoa você vai ser para o resto da vida. Essa aqui é mais difícil, né? Do kawaru ka shinchou ni kangaero. Então, do kawaru ka, de que forma que vai mudar, da forma que vai mudar ou não. Shinchou ni é tipo com cuidado, seriamente. Kangaero, pense. Kangaeru, pensar. Kangaero, pense. Do kawaru ka shinchou ni kangaeru. De que forma que vai mudar isso daí? Pense bem, pense com cuidado. そのフラッシュトンプソンという生徒は殴られて当然かもしれないが、お前の方が強いからといって殴る権利があるわけじゃない。Mais uma frase longa, vamos com calma. そのフラッシュトンプソンという生徒. Lembra que o toyu pode ser usado para indicar o nome, por exemplo, de alguma coisa? Chamado, blá blá blá. Aqui estamos falando sobre um seito. Estudante, aluno, na verdade, né? Então, sono, esse, Flash Thompson toyu seito. Esse aluno chamado Flash Thompson, o que tem em relação a ele? Nagurarete tozen kamoshirenai. Quando eu tenho o verbo na forma te, tozen, o que ele expressa? Deixei separado aqui para vocês. É o esperado daquela ação. Então, é justificável ou inevitável que aconteça determinada ação. Como assim? Anna koto o ittara kirawarete touzen da. Então, anna koto, uma coisa daquelas, o ittara, quando fala uma coisa daquelas, se fala uma coisa daquelas, kirawarete touzen da. Kirau é odiar. Só que aqui está na forma passiva, né? Kirawareru é tipo um ser odiado. Você está recebendo isso. Se eu coloquei na forma te mais o tozen, eu estou falando que é óbvio, é o esperado, o que deveria mesmo acontecer, é as pessoas odiarem você. É você ser odiado mesmo depois de falar uma coisa daquelas. Por exemplo, se você fala assim, você vai ficar fluente em 6 meses estudando 5 minutos por dia. Annakoto itara kirawarete touzen da. Depois de falar uma coisa daquelas, é óbvio, é natural ser odiado, é natural que as pessoas não gostem de você. Yakusoku o yabutta no dakara okorarete touzen da. Lembram do okoru, de ficar bravo? Aqui também está na forma passiva. Okorareru. Quando ficam bravos com você, quando você é repreendido. Okorarete touzen. Então é óbvio, é o natural ser repreendido numa situação dessa. Qual é a situação? Yakusoku o yabutta. Yakusoku o yaburu é rasgar, quebrar uma promessa. Yakusoku, promessa. Yakusoku o yabutta no dakara. Exatamente por isso. Você quebrou a sua promessa. Como você quebrou a promessa?
okorarete tozen da. É natural que te repreendam. E aqui o que o tio Ben falou? Nagurarete tozen. Nagurareru é um ser socado. Então é natural, é óbvio ele ser socado. Ele está falando que provavelmente ele é um cara mala mesmo, né? Nagurarete tozen kamoshirenai. Talvez seja natural, né? Talvez para você seja algo que tem que acontecer mesmo. É óbvio que esse cara vai ser socado, esse tal de Flash Thompson, porque ele é muito chato, sei lá, ele é mal educado. Nagurarete tozen kamoshirenai ga, mas omae no hou, lembra, fazendo comparações diretas, alguma coisa no hou, quando você está comparando uma coisa com outra. Então, você, omae no hou ga tsuyoi, você é mais tsuyoi, você é mais forte do que ele, kara, por isso, aqui na verdade é uma estrutura só, né? Esse kara toite, deixei separado também. Ó, qual que é a ideia? Alguma coisa kara toite era no sentido de não é só porque blá blá blá, né? Não significa que por blá 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 que você blu blu blu. Entendeu agora? Agora você entendeu, né? Vamos ver a frase para você entender melhor. Okane ga aru kara toite shiawase ni nareru wake de wa nai. Ó, okane ga aru, tem dinheiro. Só que eu juntei isso com o kara toite. Então, não é só porque você tem dinheiro que, né, não é só porque você tem dinheiro, isso aí não significa que alguma outra coisa. É esse o sentido. Shiawase ni nareru, dá para se tornar feliz. Shiawase de felicidade. Então, shiawase ni nareru, conseguir ser feliz. E quando a gente tem o wake de wanai, wake janai, conectado ao verbo, eu estou falando que não é isso, né? Isso não significa que alguma coisa. Então, shiawase ni nareru wake de wa nai não significa que dá para ser feliz só porque você tem dinheiro. Nihon ni sundeiru kara toitte nihongo ga jouzu da to wa kagiranai. Quando finaliza assim, ó, com to wa kagiranai, também, esse aqui é gramática de N2 ou N1, se eu não me engano, mas o sentido é parecido com o wake de wa nai. Kagiranai, literalmente, é que não limita. Então, eu estou falando que não se limita a isso. Nesse caso aqui, ó, Nihongo ga jouzu. É bom em japonês, é habilidoso, fala bem japonês, mas eu estou falando que não se limita a isso. Então, não quer dizer que é bom em japonês só porque Nihon ni sundeiru. Nihon ni sundeiru kara toitte. Não é só porque mora no Japão, isso aí não significa que a pessoa é Nihongo Jouzu. É isso que está querendo dizer. Voltando aqui para a frase. Nagurarete tozen kamoshirenai ga, talvez seja óbvio, ele ser socado, talvez seja algo natural para você, mas omae no hou ga tsuyoi kara toite, portanto é o quê? Não é porque você é mais forte que ele que naguru kenri ga aru wake janai. Ou até finalizou com wake janai. Não significa que alguma coisa. Kenri é eu ia falar respeito, é direito, né? O direito de algo. Kenri ga aru, tem o direito. No caso aqui, naguru, socar. Naguru kenri ga aru. Tem o direito de socar. Naguru kenri ga aru. Mas complementou com wake janai. Então não significa que tem o direito de socar ele só porque você é mais forte do que ele. Sono Flash Thompson という生徒は殴られて当然かもしれないが、お前の方が強いからといって殴る権利があるわけじゃない。Que loucura, sensei. Não esperava que o tio Ben falava coisas tão difíceis. E aqui é a última frase e é aquela de efeito, né? Para você guardar aí para sua vida. Wasureru na oinaru chikara ni wa oinaru sekinin ga tomonau. Nossa. Wasureru, esquecer. Só que quando a gente tem o verbo mais na, eu tô falando para não fazer aquela ação. Então, wasureru na, não esqueça.
Oinaru chikara. Esse oinaru é um jeito mais poético, mais épico de falar okina alguma coisa. Então, oinaru chikara, força, poder. Oinaru chikara, grandes poderes. Niwa, então, em relação a, em grandes poderes, nos grandes poderes. Oinaru sekinin. Sekinin, responsabilidade. Então, oinaru sekinin, grandes responsabilidades. Ga tomonau. Se eu falo que alguma coisa ga tomonau, é que alguma coisa acompanha, alguma coisa está junto. Então, a responsabilidade, ela acompanha isso, né? Adaptando a frase em português, ficou como: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Vamos assistir a cena completa? Agora que já analisamos tudo. Vários pontos de gramática novos, né? O tio Ben pegou pesado o tio Ben, hein, galera? Fala aí. Bora lá assistir tudo. ありがとうおじさん。ああ、待て、聞いた。話が。後で話そうよ。今話したい。嫌なのか？今話さなきゃならないの？ずっと話をしてないからおばさんも俺もお前がよくわからなくなってきた。家の手伝いもせずに部屋にこもって奇妙な実験ばかりしてるし、学校で喧嘩をしたというし。あれは僕が始めた喧嘩じゃない。相手を殴り倒したんだろう。じゃあ逃げればよかったの？いや、逃げろとは言ってないが。ピーター、俺もお前ぐらいの年には同じような経験をしたからよくいや、同じじゃない。ピーター、お前の年頃でどう変わるかによって一生をどんな人間として生きていくかが決まるんだ。どう変わるか慎重に考えろ。そのフラッシュ・トンプソンという生徒は殴られて当然かもしれないが、お前の方が強いからといって殴る権利があるわけじゃない。忘れるな。大いなる力には大いなる責任が伴う。 Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa e não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.